Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria, Andarilho do Tópico, seu blog Santo Nome, o blog Vídeo Imagem e Som. Você que me acompanha de longa data, fico muito feliz e agradecido por isso. Pessoas que nos acompanham desde a época do Orkut, do Yahoo Grupos, do Yahoo Respostas. Obrigado a você que participa aí das nossas plataformas, você que inscreveu-se recentemente no nosso canal, você que me acompanha aí, pessoas que me conhecem pessoalmente, né, do front, do corpo a corpo, da Book Distribution, Yaga Sanquita na praia de Antirrio Sumidaçá, Alimentos para a Vida, distribuição, né, de alimentos para as pessoas necessitadas e para todo mundo, né, Krishna Prasada também. Enfim, você que de alguma maneira conhece o nosso trabalho aí, das várias plataformas, quer seja por e-mail, pessoalmente, você que manda pela rede social, conhece o nosso trabalho, pelo blog, pelo YouTube, e enfim, nós estamos 16 anos no blog e no YouTube, né? No e-mail há 25 anos, né, que nós estamos no front, há 32 anos que nós estamos aí nessa pregação, nessa questão de trazer alguma contribuição significativa para a sociedade de um modo geral. Deixa eu mandar um grande beijo para minha mãe de todas as vidas, uma das nossas inspirações, né? O Racionais MC tem uma música, né, um rap, que meu lado bom ficou na UTI. e, e a minha mãe de todas as vidas, né, me salvou aí, né? Foi um período aí que eu tive que de crescimento, né, muito importante aí. E a gente às vezes você tem um avanço em certas questões e às vezes no mundo material você é solapado pelas energias do próprio mundo material, então isso é natural, normal, né? Enfim, dito isso, posto isso, e com os escritos do professor Olavo de Carvalho, nós avançamos muito, né? Com seus ensinamentos, com seus cursos, né? As suas aulas, um grande filósofo. E para a cereja do bolo aí, tudo, a consciência de Krishna, né? Shila Prabhupada e seus livros aí, isso aí é o sumam total, total, total. Gratidão a tudo isso aí. Dito isso, eu queria falar com vocês hoje uma questão que eu vou fazer. Eu tenho vários vídeos sobre metodologia da pesquisa, tenho um vídeo bem antigo já, 2012, se não me engano, né? Sobre as variáveis, né? O que é variável dependente, o que é variável independente, o que é uma variável interveniente, né? E sobre outros assuntos da pesquisa, da metodologia, eu acho que é importante isso, né? Falar sobre isso. E uma das questões que mais eu vejo perguntas que fazem a confusão na mente dos alunos aí que estão fazendo a graduação, né? É uma dúvida quando vão fazer a monografia, né? O TCC, né? O trabalho de conclusão do curso, e o requisito é uma monografia. Eles vão fazer um projeto de pesquisa e eles têm a dificuldade de entender a diferença entre método e a metodologia. Por que isso acontece? Isso acontece porque muitos professores universitários, eles têm uma vida muito rica, academicamente falando, na linguagem, culturalmente falando, entre aspas, mas muitos poucos têm a dificuldade da prática, da vida real, do dia a dia, aqui para baixo, vamos dizer assim, o mundo como aquelas pessoas que lidam com questões de profissões operacionais, que tem que pôr a mão na massa mesmo. Todo mundo vai pôr a mão na massa. Eu estou falando assim, que vai manipular as coisas, assim, entende? Vai fazer um bolo, vai fazer, é um pedreiro, é um eletricista, é o caldeireiro. Eu fui caldeireiro, fui serralheiro, sou ainda. Né? Você que é mecânico geral, que vai lidar com torno, você vai lidar com fazer coisas, construir coisas, né? Enfim, você consegue perceber melhor certas questões. Um fazendeiro, um camponês que vive com o campo e observa a natureza e de acordo com a natureza ele planta, ele entende melhor certos conceitos. E às vezes, por falta dessa questão, na linguagem, a comunicação, eu lembro que no curso de pedagogia, né, da Unopar, quando era só Unopar, né, eu fiz os cursos durante os 4 anos praticamente, né, foi Unopar. Depois de um tempo mudaram, né, foi vendida, né, caiu o padrão, né, fala sério, mas enfim. E aí o que acontece? Uma das primeiras aulas que nós tivemos na graduação
foi sobre comunicação. Então, signo, significado e referente. Então, a comunicação é a chave de tudo nas nossas vidas, né? Nós temos aqui em casa, né, um gato, que é da minha sobrinha, né? O gato morava na rua, né? E ela, com dó do gatinho, né, trouxe para casa. Esse gatinho cresceu. Esse gatinho, quando está com fome, quer comer, ele fica miando, fica passando pela gente, enquanto não põe comida para ele, não para. Então, uma comunicação, que eu já entendo o que ele quer. Uma pessoa que não sabe o que ele quer vai pensar várias coisas. Pensa que está pensando de carinho, pensando que está querendo banho, vai pôr ele para fora, que está enchendo o saco, enfim, né? Então, a comunicação e o entendimento da comunicação de quem está da outra ponta é importante. E na educação, isso é uma questão sine qua non importante. Tá certo? Quero falar sobre método, metodologia aqui, técnica também, e vamos falar um pouco sobre a didática, onde que ela encaixa aí, e a pedagogia em si, né? Então, muita gente faz essa confusão e, ao fazer um trabalho acadêmico, né, tem dificuldade. O professor pergunta, qual o método você está usando? Qual metodologia você usou? Aí você pergunta, mas a metodologia não é estudo do método, né, dos métodos que existem, né? Eu tenho uma moto YBR 2005. Não tenho, só estou dando um exemplo fictício para você entender do outro lado aí. Eu tenho uma moto YBR 125 Yamaha, beleza? Eu tenho uma concessionária de motos de várias marcas, multimarcas. Então, e de várias potências. Então, a metodologia é esse monte de motos de várias marcas. O método é uma moto em si. Então a metodologia vai estudar os métodos de ensino. Vou chegar lá num ponto aqui. E o que vem a ser a didática? Eu quero abrir aspas para o professor Piletti, né? Ele diz no seu livro Didática Geral, que eu já recomendei aqui no canal. Fiz um vídeo sobre a série Educação da Editora Ática, que eu acho que é um clássico. Aí para você que quer ser professor, você que faz pedagogia, então, né, foi utilizado para quem fez o magistério Cefam aqui no estado de São Paulo, né, curso médio, profissionalizante. Então é a coletânea, e tem esse livro aqui, ó, da professora Célia Haidat, Didática Geral, que eu vou deixar de recomendação. Mas, citando o professor Piletti, no seu livro Didática Geral, ele vai falar na página 43, a didática e a metodologia. Abre aspas para o professor Piletti. Tanto a didática quanto a metodologia estudam os métodos de ensino. Há, no entanto, diferença quanto ao ponto de vista de cada uma. A metodologia estuda os métodos de ensino, classificando-os e descrevendo-os sem fazer juízo de valor. A didática, por sua vez, faz um julgamento ou uma crítica do valor dos métodos de ensino. Podemos dizer que a metodologia nos dá juízos de realidade e a didática nos dá juízos de valor. Juízos de realidade são juízos descritivos e constatativos. Exemplos: 2 mais 2 são 4. Você não está valorando nada. 2 mais 2 é 4, acabou. Acham-se presentes na sala 50 alunos. Juízos de valor são juízos que estabelecem valores ou normas. Exemplo: a democracia é a melhor forma de governo. Então, aí, se você está falando da democracia, você está dizendo que existe outro tipo de regime. Então, você está valorando a questão. Entende aí? Os velhos merecem nosso respeito. A partir dessa diferenciação, concluímos que podemos ser metodologistas sem ser didáticos. Mas não podemos ser didáticos sem ser metodologistas, pois não podemos julgar sem conhecer. Por isso, o estudo da metodologia é importante para uma razão muito simples. Para escolher o método mais adequado de ensino, precisamos conhecer os métodos existentes. Então, a metodologia vai estudar os métodos.
E quando você vai fazer seu projeto de TCC, pode ser sua dissertação de mestrado, seu projeto aí, pré-projeto de uma monografia lato sensu, aí, um curso de especialização, pós-graduação que você está fazendo, ou uma MBA, especialização que você está fazendo, ou uma tese de doutorado, enfim, ou um artigo científico. Quando o pessoal o professor pergunta, que metodologia você usou? É redundante. Mas devido aos vícios de linguagem que existem no meio acadêmico, acaba que essa pergunta é recorrente. Então, você tem que responder que você utilizou um método X. A metodologia é o estudo dos métodos. Agora, tem um detalhe que muda totalmente de figura quando partimos para a questão de que, quando estamos falando em método científico, deixa eu ver aqui se eu tenho um esboço aqui, ó. Eu fiz o esboço aqui e não atualizei, ó. Deixa eu atualizar aqui a página para vocês aqui, ó. Deixa eu dar uma atualizada aqui, ó. Então, o que acontece? Aí, a metodologia é o estudo dos métodos, beleza. Ok? É um juízo de realidade. O método é a forma como você ou eu vou fazer algo, tá certo? Como que vai ser desenvolvido esse algo. Então nós temos o método científico, ponto. Então a metodologia científica também quer dizer uma outra questão também. Nós temos a metodologia, que vai estudar os métodos de ensino, e nós temos a metodologia científica para você executar aquele trabalho, os passos que você vai tomar para trabalhar. Então ela pode significar isso. Olha que louco isso, né? Então a metodologia aqui é o caminho que você vai fazer o passo a passo, a grosso modo. Vou dar um exemplo para você aqui, ó. A escolha do tema, revisão de literatura, justificativa, formulação do problema, determinação dos objetivos, metodologia, né? Metodologia, né? Coleta dos dados, tabulação dos dados, análise e discussão dos resultados, conclusão e análise dos resultados, redação e apresentação do trabalho científico. Tá certo? Você veja quanta coisa. Então, e tem a hipótese, enfim. Então, a metodologia é como que você vai fazer também o seu trabalho. A organização, o projeto em si. Tá certo? É o roteiro, propriamente dito. E ela pode significar isso também. Então, você vai escolher um método, pode ser dedutivo, indutivo, ou vice-versa, um método analítico, de observação, sintético, enfim, você vai ter um método que você vai fazer inferências e vai escrever e descrever aquilo através de uma quantificação que você fez, uma pesquisa, ou bibliográfica ou não, você vai chegar no resultado. Tá certo? A metodologia da pesquisa científica você tem lá como que tem que ser a introdução, como que tem que ser isso, a justificativa, os objetivos, as hipóteses, o problema da pesquisa, o tema central, enfim. Então, nós temos um roteiro do projeto de pesquisa, que basicamente é o seguinte: como se procederá a pesquisa? Caminhos para se chegar aos objetivos propostos. Qual o tipo de pesquisa? Qual o universo da pesquisa? Será utilizada a amostragem? Quais os instrumentos de coleta de dados? Como foram construídos os instrumentos de pesquisa? Qual forma será usada para a tabulação de dados? Como interpretará e analisará os dados de informações? Explicitar a metodologia de pesquisa de campo ou de laboratório é bastante importante. Pesquisa bibliográfica, leitura como material primordial. Indicar como pretende acessar suas fontes de consulta, fichá-las, lê-las e resumi-las, construir seu texto. Então, nós temos aí muita questão, e tudo isso é metodologia que você vai construir o seu trabalho. Outra coisa é como que você vai olhar e analisar e que método você vai utilizar para
descrever o seu trabalho, pesquisar o seu fazer a pesquisa que vai chegar a um resultado. Então o método é o jeito que você vai fazer a coisa. A metodologia é o estudo dos métodos. Você vai escolher dentro da metodologia o método, beleza ou não? E a metodologia da pesquisa científica é todo o processo para a confecção do seu trabalho. Ficou claro aí? Então é isso. Muitas pessoas fazem uma confusão por causa que, às vezes, professores universitários aí fazem tentam explicar uma explicação tão profunda e acabam padecendo. Então, vou dar aqui um exemplo aqui, ó. Aqui eu coloquei algumas questões aqui no texto aqui do artigo que eu fiz, que nós estamos filmando aqui o próprio blog com o aplicativo, ó. Método e metodologia. Metodologia é o estudo dos métodos, especialmente dos métodos da ciência, enquanto o método e o modo de proceder, a maneira de agir, o meio propriamente. Assim, metodologia é a ciência integrada dos métodos, tá certo? Uma outra questão aqui, ó, tá na tela aqui, o método científico, né? Você tem a teoria científica aí, você tem aquelas questões que nós falamos aqui, essa aqui é um esboço, tá? Você tem aqui o método científico que nós descrevemos aqui, para você ter uma questão ali, ó. Você tem a técnica, né? A maneira que você usa para fazer algo. Um conhecimento específico que você usa para fazer algo. Você tem uma técnica de fazer uma ganache. Tem gente que usa banho-maria, tem gente que vai usar o micro-ondas, tem gente que vai usar vários outros processos para fazer o ganache. Descobrir a técnica específica. E o método é feito de várias técnicas. Dentro da educação, você vai ter como que você vai coletar os dados. Então, a maneira que você fez isso, você também irá descrever. É a metodologia do estudo de como você está procedendo para fazer o seu trabalho. E ao mesmo tempo você tem a metodologia que vai partir do princípio de que você está estudando os métodos. E você utilizou um método para fazer aquele trabalho. Ou seja, por exemplo, você aprendeu a dirigir um carro. Ok, você está dirigindo um carro. Vai pilotar você tem habilitação? Vai pilotar um Fórmula 1. Para pilotar um Fórmula 1, você precisa saber muito mais do que apenas dirigir um carro, tá ok? Para andar naquela velocidade que os pilotos de Fórmula 1 andam. Tá certo? Então você vai precisar de outras técnicas de pilotagem. Ficou claro aí para vocês? Então, quando você é um piloto experimentado, né? A gente conhece pilotos que dirigiram no Paris-Dakar, Enduro, né? Que dirigiram no Fórmula 1, Fórmula Indy, que eu gosto bastante, né? O Stock Car, que eu gosto bastante, NASCAR, que também gosto bastante, Rally dos Sertões ali, enfim. Cada um dessas questões tem técnicas específicas que você aprende para uma finalidade específica, ok? Então, como você vai fazer o seu trabalho, né? O método vai importar, por quê? É como piloto de Fórmula 1, você vai ter técnicas e um método para você conduzir aquele automóvel para certas situações específicas. Você vai dirigir na chuva. Tem pilotos que têm habilidade de Fórmula 1 de dirigirem na chuva, outros não têm. Você vai ter um outro tipo de pneu. Então, o método que você irá escolher para fazer a sua monografia é muito importante. Por quê? Porque às vezes você pode escolher um método que não é adequado para o campo de pesquisa que você está fazendo. Assim você aprendeu a dirigir um carro comum e comprou um Fórmula 1 e quer dirigir em alta velocidade em pistas comuns. Vai dar certo isso aí? Não vai, porque você não tem habilidade para dirigir um Fórmula 1 e não tem o ambiente, a pista adequada para um Fórmula 1. Que tem que ter certas condições para você dirigir aquele Fórmula 1. Compreende a questão? Então, a escolha do método é importante
é o caminho que você vai fazer, inverso. Então, por exemplo, por exemplo, no Senai eu lembro que nós fazíamos projetos na oficina, práticas de oficina, a gente ia para uma sala e a gente ia fazer o projeto que nós iríamos utilizar para fazer uma peça, né? A gente pega uma chapa, cortar a chapa e transformar aquela chapa numa churrasqueira, por exemplo, numa lixeira, ou numa prateleira, tá certo? Ou num tanque, enfim. Para fazer isso você usa o que? Calandra, guilhotina, dobradeira, máquina de solda. Que solda é? Elétrica, MIG, MAG, TIG. Então você vai escolher as ferramentas e os maquinários necessários para você confeccionar a peça. Então você vai descrever tudo isso. Feito isso, a gente fazia as nossas fichas, né? Com nossos desenhos, as medidas e as ferramentas que nós iríamos utilizar. Ficava na prancheta, na bancada, cada um de nós tínhamos uma bancada com as ferramentas e equipamentos que nós tínhamos que utilizar para confeccionar. Depois de feito aquele equipamento, nós recebíamos uma nota do professor, ok? Então, você planejava os passos que você iria fazer para executar aquele projeto, ok? Então, o planejar, o projeto, o método é esse caminho que você faz. Você vai fazer algo, você pensa na sua mente, vai descrever tudo que você vai fazer. Você começa do final e você do começo e vai para o final, sem que o projeto esteja, sem que a coisa em si esteja sendo feita. Você pensa tudo isso na sua mente e vai pôr no papel isso aí. Então o método é essa questão de pôr a mão na massa, pôr o pé na jaca. A metodologia é os tipos de jaca que existem. É os tipos de pilotagem que existem. É os tipos de pistas que existem. Para cada pista, uma técnica que você vai utilizar, correto? Você vai frear mais tardiamente, mais antecipadamente, para não sair de traseiro, para não sair de frente, né? Você que tem andou sempre de 125, você pega uma moto de 1000 cilindradas para cima, ou de 600 para cima, o torque dessa moto é outro. Então, o pneu que roda na moto ali é o de traseiro. Então, se tem mais torque, se você sair muito rápido, sem você perceber, você pensar que é o mesmo torque no 125, ele vai girar rápido, ok? E o que pode acontecer? Você pode derrapar e cair, levar um tombaço, né? Enfim, então são questões que você vai aprendendo. Então, no percurso, nos caminhos, método é o caminho que você vai fazer para em direção a algo. Então, e a metodologia é o estudo dos métodos, ponto. Essa é a diferença. Então, quando algum professor universitário perguntar qual que é a metodologia você utilizou, você fala, pô, eu usei a metodologia científica, ponto. Tá certo? E o método que eu utilizei é esse aqui. A metodologia científica, como que eu fiz a metodologia do projeto ali, que nós descrevemos anteriormente. Então, tem essas nuances que poucas pessoas explicam corretamente para você, mas nós temos o cuidado de fazer isso, porque como eu era metalúrgico e fui para a academia, eu tive que, rapaz, me desdobrar, procurar romper barreiras ali que eu não conhecia, para tentar explicar sobre muitas coisas, entender, aliás, certas coisas. Então, a comunicação é muito importante. Então, a metodologia no sentido, quando você fala em pesquisa científica, é como você irá fazer o seu trabalho, é o passo a passo do seu trabalho, é o planejamento do seu trabalho, pode significar isso, ponto. Metodologia também é o estudo dos métodos científicos que existem, que você vai usar como visão para elaborar o seu trabalho. Se você vai pilotar no Rally dos Sertões, você tem que ter uma técnica, uma habilidade para fazer aquilo. Tá certo? Você vai procurar saber sobre aquilo. Tá certo? Mesma coisa, você vai falar sobre humanas, uma área específica ali. Mas você está usando o método quantitativo, sendo que o que você está observando é qualitativo. Como é que fica? Vai dar ruim. Então você tem que entender que o método tem que se adequar ao seu tipo de pesquisa e os pensadores que você utilizou no referencial ali, teórico, né? Que você está coletando outros autores e autoras,
se realmente condizem com o que você está estudando. Tá certo? Isso também você tem que estar bem alinhado, né? E o tema principal do seu assunto. Então, método é o caminho que você vai percorrer para observar, coletar tudo, as informações, ler, fazer tal, e chegar numa conclusão, nas considerações. Você vai utilizar um tipo de visão, um tipo de método científico. A metodologia da pesquisa é o passo a passo de você organizar tudo, ó, o cronograma, a referencial teórico, né? Referências bibliográficas, coleta de dados, pesquisa de campo ou não, observações ou não, quantitativas, qualitativas ou não, uma mescla de ambas, é um método indutivo, dedutivo, hipotético, dialético, tem aquele fenômeno da fenomenologia, né? Enfim, do existencialismo. E aí eu queria citar para vocês aqui alguns livros que eu acho importante que irão te ajudar nisso. Por quê? Quando você vai falar sobre algo, você tem valores que você carrega consigo, e esses valores vão fazer você enxergar certas questões. Se você estiver com a mentalidade que é relativista, moral, você vai enxergar certas coisas que você está pesquisando de um jeito, uma ótica, né? Se a sua visão de mundo é uma outra, antológica, você vai ver de uma outra forma. Se é religiosa, você vai ver de outra forma. Então, a metafísica e as categorias ali de Aristóteles também, aí nós poderíamos parar ali na Índia, né? Com os Vedangas, né? Que são as 6 membros que estudam os Vedas, de como você estudar os Vedas corretamente, né? São as seis escolas ali, seis preparativos para você estudar melhor os Vedas, né? São os Vedangas, né? Não é o Vedanta. O Vedanta é uma das seis darshanas, né? Mas enfim. Então, gostaria de citar para vocês aqui, ó, um primeiro livro aqui, ó. Aqui tem ó, a técnica lá do Karatê, ó, os movimentos que essa pessoa está fazendo. Beleza. Primeiro livro, didática geral. Aqui, muito do que nós falamos aqui, eu bebi nessa fonte aqui, desse livro aqui, da Regina Haidat, tá certo? Tá esse livro aqui no meu internet arquivo, coloquei o embed dele aqui, tá todo ele aqui dentro, aqui, que você pode ler sem sair daqui, pode baixar, tá certo? Olha que bacana. Você vai ler nas... Ah, João Maria, eu tô vendo esse vídeo aqui, tá lá no YouTube, como que eu vou ver esse artigo seu para pegar esses livros aí, para ler esses livros aí, para baixar esses livros aqui? Eu vou deixar no primeiro comentário do vídeo, né, do YouTube, vou deixar salvo, fixado esse link dessa publicação aqui. Dicionário de Filosofia, Nicola Abagnano, eu acho que é assim, né? Categorias de Aristóteles, muito importante, a axiologia, aquelas coisas da valorização, da gradação das coisas. Para você fazer uma inferência sobre algo, você tem que ter noção dos valores das coisas. Então, quando você melhora certas questões de entendimento, a sua percepção vai melhorar ou não. Isso que nós queremos para você aqui, né? Introdução à lógica, né? Então, essa questão da lógica aqui é muito importante, por quê? Porque a lógica, né, a metodologia aqui, vamos dizer, pesquisa científica, é uma lógica de como você vai fazer o trabalho também. E a lógica é importante para você fazer a pergunta correta, né? Para você ter os insights corretos. Então, esse livro do professor Mortari aqui, César Mortari, é importante. É um clássico aqui, está aqui para você. Um outro livro que eu quero citar aqui, que é um dos grandes filósofos do nosso país aqui, infelizmente não tão valorizado assim, mas aqui nós fazemos uma questão, até o próprio professor Olavo de Carvalho cita esse livro no COF, né? Curso online de Filosofia, o professor Miguel Reale, que já se foi, né? Um grande jurista brasileiro. Introdução à Filosofia, que
beleza, que primor de livro que você vai ter acesso. Meu irmão, é uma introdução? É. O que é a filosofia? O que é a filosofia? É. Ele vai ter todos os elementos ali do que é uma filosofia, o que é o filósofo. Muito importante isso aqui. E a filosofia é a mãe de todas as ciências, quer você aceite ou não, não adianta. É isso aí. Tá certo? Um outro livro que eu queria citar aqui, são 3 volumes, né? Metafísica. O nome do autor é Giovanni Reale. É um italiano, filósofo, historiador, né? Muito competente. Também o professor Olavo de Carvalho cita ele no COF, em 1994, né? Numa aula, numa apostila, enfim. Essa grande contribuição desse personagem que nós estamos citando ele, 3 volumes, ó. Volume 1, o que é metafísica, aqui, ó, na tela, ó. Metafísica 1, ó, tá vendo? Ali, ó. Metafísica 2, e o que é metafísica, essa aqui, o 2, essa aqui, ó, o 1 é esse aqui, o 2 é esse aqui, e o 3 é esse aqui. Com esses livros aqui, né, nós procuramos aqui, estamos procurando trazer um conteúdo para que você do outro lado, você que está defasado, tá? Se você já tem esses livros na cachola, se você já tem um outro, já veio de outros parangolês, beleza, tá tranquilo. João Maria, isso que você falou não é nenhuma novidade, beleza, segue o jogo, mas deixa o seu like. Mas você que está adentrando a universidade aí, que vai fazer um projeto ou que quer melhorar o seu entendimento aí, esses livros aqui são de suma importância e vão resvalar no seu próprio trabalho. Então, método é o caminho que você está fazendo para chegar em algo, para concluir o seu trabalho. Metodologia da pesquisa científica é o método científico. Dentro do método científico tem vários tipos de método. Você vai escolher um, tá? E os caminhos, o passo a passo de cada questão ali, a justificativa, os objetivos, o objetivo geral, né? Problema da pesquisa, né? O tema, o resumo ali, coleta de dados, análise, discussão, né? Cronograma, referências, referencial teórico, né? Onde vai dar legitimidade para o nosso trabalho, né? Que mais? É isso, né? Então, você tem tudo isso, que são caminhos, hipóteses, né, também, que você vai montar o seu projeto, o passo a passo, o estudo de como você vai fazer a estrutura do seu projeto. O seu projeto tem vários capítulos, mas tem um principal que é o objeto da pesquisa, que é o método que você vai utilizar para explicar para as pessoas por que é importante, qual a contribuição, né, qual é a pergunta principal, as afirmações que você, as hipóteses e tal, onde você está querendo chegar com aquele trabalho. Então, é isso. Beleza? Resumo da conta para você que está chegando agora. Método é o caminho, é como você vai fazer a sua pesquisa, é você pensar na sua mente, antes de fazer algo, o que você vai fazer, pôr no papel. Então você começa do começo e vai até o fim. Você tem uma ideia que vai fazer aquela questão, vai ter o cronograma todo. Metodologia é o estudo dos métodos, mas ao mesmo tempo, metodologia da pesquisa científica é o método científico. Então, é o estudo dos métodos científicos, qual que você vai utilizar. E a metodologia também significa que o seu trabalho vai ter uma introdução, vai ter coleta de dados, vai ter hipótese, vai ter problematização, tema, coleta de dados, discussão, tal, referência, referencial teórico. Tudo isso aí tem um jeito de ser construído. Isso aí é a metodologia. Tá certo? Basicamente isso. Por incrível que pareça, é isso aí. Espero que te contribua, que eu tenha contribuído com alguma coisa, alguma questão aí para você, do outro lado. Agradeço demais, né? E o pessoal faz confusão à toa. Então nós temos a técnica também. A técnica o método tem várias técnicas, né?
Como falávamos do Fórmula 1, né? Você tem aí o Fórmula 1, você tem uma técnica para dirigir aquilo. Só que você tem uma técnica para fazer a curva 1, a curva 2 é outra questão. A somatória de tudo, você teve uma estratégia que você bolou, o método para chegar à conclusão, e várias técnicas foram utilizadas nesse percurso todo para chegar ao final, que é o método. Cada pista que você vai dirigir, você tem um método que você vai usar, uma técnica que você vai usar. Cada pista é uma pista, que você está chovendo ou não. Então a metodologia é todas as pistas. Como você vai dirigir em cada pista, em certas condições, é o método. Ponto. As técnicas é certas habilidades específicas para fazer certas questões do trabalho. Ponto. Uma curva lá, como se fosse uma curva ali, você vai usar isso. Nessa curva aqui eu vou friar mais para adiantado. Essa aqui eu vou friar mais tardiamente. Tá certo ou não? É basicamente isso. Eu quero agradecer demais a inscrição que nós temos nesse canal aqui. O seu like ajuda muito. Se você quer dar um dislike, é tudo no seu nome, tá tranquilo, também vai ajudar, né? Enfim, nós tentamos aqui explicar essa pergunta muito recorrente, método e metodologia. A metodologia, quando é referente à metodologia científica, vou reforçar isso aqui para ficar claro, é o passo a passo de como você vai fazer a sua monografia. Não importa se ela seja uma dissertação de mestrado, tese de doutorado, monografia de graduação, de pós-graduação lato sensu, enfim, ou artigo científico. Tá certo? Como você vai fazer o seu trabalho. O método como você vai abordar, pesquisar, método científico que você vai utilizar, é o método, é o caminho que você vai utilizar, é a visão que você vai ter para fazer aquilo. Ou seja, o piloto de Fórmula 1, eu estou em Spa-Francorchamps, vou dirigir dessa maneira aqui. Ah, eu estou aqui no circuito de rua, né? Vou fazer isso aqui. Ah, está chovendo, vou fazer outra coisa. Então, o método para que o seu trabalho consiga ser melhor, ter uma melhor feitura, melhor resultado, o método importa e muito, tá certo? Então o estudo dos métodos é importante e a metodologia faz isso. Ao mesmo tempo, quando nós falamos de metodologia científica, você vai ter um jeito de confeccionar o seu trabalho, tá certo? É o seu plano de ação ali, é o seu planejamento da sua pesquisa, é a metodologia. Ela pode significar isso. Mas quando você está se referindo a método, essa metodologia significa que você escolheu um método para ter a visão e explicar e descrever aquilo que tu está pesquisando, ok? Agradeço demais a visita que vocês fazem esse espaço, duvide de tudo, pois duvide da dúvida e estude hoje, porque amanhã pode ser bem tarde, viu? Até mais, tchau.